Queridos irmãos, eu cumprimento-vos com a paz do Senhor Jesus. Quero externar minha gratidão a Deus pela vida de todos os inscritos aqui do canal Rascunho DVD. Nós aqui de novo. Eu quero fazer um comentário sobre a revista de número 11 e a revista de número... a lição, aliás, de número 11. Estamos finalizando a revista, né? E nós estamos aprendendo sobre... Nesse dia, nessa lição, o espírito humano e as disciplinas cristãs. No cristianismo, o espírito humano é entendido como a dimensão mais profunda da pessoa, criada por Deus e chamada à comunhão com Ele, né? É no espírito que o ser humano busca sentido, verdade, transcendência e transformação interior. As disciplinas cristãs elas surgem justamente como meio pelos quais podemos observar o Espírito Santo é formado. Então, pelos quais o Espírito Santo é formado, é curado e orientado para uma vida conforme o Evangelho. O espírito humano, na visão cristã, como vamos ver isso? A tradição cristã compreende o espírito humano, o ser humano, como uma unidade de corpo, alma e espírito. No caso, como eu disse na aula passada, o homem é uma unidade viva, né? Por meio do Espírito de Deus, né? Que soprou nas suas narinas, tornou-se alma vivente, enfim. O Espírito é a dimensão que permite a relação com Deus, conforme João capítulo 4, versículo 24, tornando possível ouvir a sua voz, responder ao seu chamado e crescer em santidade. Contudo, por causa do pecado, o espírito humano necessita da formação, renovação contínua. Necessita de formação e renovação contínua. E o sentido das disciplinas cristãs, qual é o sentido que tem? A disciplina cristã não são fins em si mesma, né? Ela nem meros deveres religiosos, não. Elas são práticas espirituais que cooperam com a graça de Deus na transformação interior do homem, não é? Ajuda a ordenar os desejos, fortalecer a fé, alinhar a vontade humana com a vontade de Deus, a vontade divina. As principais disciplinas, sua relação com o Espírito, nós temos a oração, que nutre, o que é a oração? Ela nutre a intimidade com Deus e desperta a sensibilidade espiritual pela oração. O espírito humano aprende a confiar, escutar e amar. Então, a leitura e meditação da palavra, né, que é o mesmo que dizer lectio divina, né, no caso, que ilumina o espírito com a verdade divina, moldando o pensamento e atitudes segundo Cristo. Aí nós temos o jejum, também disciplina os desejos, lembrando que o ser humano não vive apenas de pão, mas da palavra de Deus, né? O silêncio e recolhimento cria espaço aí interior para que o espírito perceba a ação de Deus além do ruído cotidiano, né? Depois nós temos a caridade e o serviço cristão, que expressam aí exatamente a transformação interior. Ele exterioriza, né, isso, a caridade, e trazendo, unindo aí espiritualidade e amor concreto ao próximo, né? Aí nós temos a vida sacramental, especialmente para os católicos e ortodoxos, comunica a graça que fortalece e cura o espírito humano, né? Dentro dessa questão, nós podemos trabalhar também a maturidade espiritual. Por meio dessa disciplina, o espírito humano amadurece. A pessoa passa a ter de uma fé apenas intelectual ou emocional para uma fé vívida, não é? É encarnada nas escolhas diárias. O objetivo não é a perfeição moral isolada, mas a conformação a Cristo, conforme Romanos capítulo de número 8, Romanos 8, versículo 29. O texto nos apresenta essa questão. Em suma,
podemos observar que dentro desse bojo contextual, o espírito humano encontra-se na disciplina cristã, é um caminho de crescimento, liberdade e comunhão com Deus. Vívidas com humildade e perseverança, elas não aprisionam, aliás, não aprisionam, mas libertam, não endurece, mas o humanizam, né? Não afasta do mundo, mas capacita o cristão a viver nele como sinal do reino de Deus, certo? Então vejamos que o fator interessante dessa lição é que o comentarista ele usa bastante a questão da exteriorização do corpo, né? Quando fala do exercício físico, né? Quando o texto ele nos apresenta de forma objetiva. O texto áureo, por exemplo, trabalha a ideia de porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, né? Dentro dessa questão, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 8. Né? A leitura bíblica em classe ela está inserida aqui no texto de Timóteo, sim. Quando 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 a 8 e versículo 13 a 16. Propondo essas coisas, os irmãos serão bons ministros de Cristo, criados com as palavras pela fé e boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te a ti mesmo com piedade. Não é? Dentro dessa questão, nós temos a piedade, que é um conceito interessante, é um modo necessário para o cristão viver. A piedade dentro da tradição cristã, ela é uma atitude interior de reverência, amor, confiança filial diante de Deus, né? Ela não se reduz a práticas, pelo contrário, a prática externa ou religiosidade sentimental, mas expressa um coração que reconhece a Deus como Pai e orienta toda a vida para Ele. A piedade como virtude, né? No cristianismo, a piedade é entendida como uma virtude, isto é, uma disposição estável, né? Do Espírito que conduz a pessoa a honrar a Deus com caridade, com consciência, com constância, aliás. Na teologia cristã clássica, por exemplo, especialmente na tradição católica, a piedade está ligada a dons do Espírito, conforme Isaías capítulo 11, versículo 12, que inclina o coração do homem em relação filial com Deus, né? A piedade e o espírito humano, um assunto interessante, onde a piedade troca profundamente, né, o espírito humano, porque desperta o senso da presença de Deus, cultiva a humildade e esperança, ou confiança, aliás, orienta os afetos para o bem e para a verdade, e transforma o temor servil ao amor filial, né? Assim, o espírito humano deixa de se relacionar com Deus apenas por obrigação e passa a fazê-lo por amor. Então, é isso que Deus se agrada, fazer por amor, por espontaneidade, né? Por disposição, e assim, por disposição, se colocar à disposição, né? Então, a piedade é a prática cristã, a piedade se manifesta e se fortalece por meio da disciplina como cristã, como oração pessoal e comunitária, participação dos sacramentos, a leitura das escrituras, a devoção, que é quando bem orientadas, no caso, né? E atos de caridade e de misericórdia, e assim sucessivamente. Então, essas práticas não são piedade em si, mas seus frutos visíveis, né? Os frutos da piedade são frutos visíveis. Então, a piedade autêntica e a falsa piedade também tem. Em Marcos capítulo 7, verso 6, está escrito: este povo me honra com os lábios,
mas o seu coração está longe de mim. Isso é a falsa piedade. Piedade autêntica transforma a vida, gera justiça, misericórdia, né? Compromisso com o próximo, conforme Tiago, capítulo 1, versículo 27. Em suma, nós temos a piedade cristã, que é o florescimento do Espírito em comunhão com Deus. Ela integra fé, vida e amor e conduz o cristão a uma existência coerente, marcada pela confiança em Deus e pelo serviço aos outros. Se nós desejarmos, temos sempre o de melhor dentro desse conceito da piedade. Precisamos praticar o amor vivo, né? Propriamente dito, sem nenhum rodeio, né? Porque o amor é atrelado à piedade. Piedade é a palavra grega que é eusebeia, ou seja, eu, bom, ou somai, ser devoto. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual, prático, né? E com respeito a esse interessante conceito, nós temos aí a revista, o comentarista colocou aqui bem claro, né? Podemos assim resumi-los como sendo o conjunto de atitude que expressa temor, respeito, reverência e amor a Deus, tá certo? Nós temos a disciplina, ou o desafio da disciplina, né, da disciplina espiritual, que é a analogia do corpo, né, a empatia, a apatia, o engano, o pecado, tudo isso tem que ter cuidado para não ficar apático em situações, tá certo? As disciplinas e a luta espiritual, então as astutas do maligno, né? Evitando assim as distrações, precisamos cuidar disso tudo no nome de Jesus. Então, quais as principais disciplinas espirituais? Oração, jejum e leitura da palavra. Vou repetir: oração, jejum e leitura da palavra. Deus abençoe a todos. Lição de número 11. Agora, quero também trazer um subsídio sobre a lição de número 12, né? Lição de número 12 tem como título, será ministrada no dia 21 de dezembro, né, no próximo domingo, no caso, e tem como título o Espírito Humano e o Espírito de Deus, né? Então, podemos observar que o Espírito humano e o Espírito de Deus, nós vamos ver qual a diferença que tem uma coisa com a outra, não é? Ou seja, o Espírito de Deus e o Espírito humano. Vamos observar direitinho essa questão, tá certo? Nós vamos observar dentro de todos os seu compêndio, seu contexto, né? O textuário diz assim: o mesmo Espírito testifica que o nosso Espírito, com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, Romanos 8, versículo 16. Na fé cristã, o encontro com o Espírito humano e o Espírito de Deus está no centro da vida espiritual, né? É o ápice da vida espiritual. Podemos observar de forma objetiva, tendo tudo isso, que nós temos por objetivo aprender dentro desses conceitos do Espírito de Deus e o Espírito humano, não é? Então, está dentro do centro, né, da vontade da vida espiritual, e essa relação do ser humano encontra-se a sua verdadeira identidade, vocação e plenitude, né? O espírito humano, o que é? O espírito humano é a dimensão mais profunda da pessoa, conforme já disse na aula anterior, né? Aquela que a torna capaz. Então, se relacionar com Deus, relacionar-se com Deus, buscar o sentido último da vida, discernir o bem e a verdade, não é? Responder livremente o chamado divino, criado por Deus. O espírito humano traz em si a abertura para o transcendente, né? Então, mas também a fragilidade do pecado, que obscurece, né, sua percepção e enfraquece a sua vontade, né? Nós temos aí o Espírito de Deus, né, e o Espírito Santo, ou o Espírito Santo, o Espírito de Deus ou o Espírito Santo. Então nós temos aí a terceira pessoa da Trindade,
assim é chamado dentro da teologia. Ele é o Deus, ele é Deus e habita, anima e santifica. A Escritura nos apresenta todo esse conteúdo dentro dessa questão. Ele trabalha dentro desse propósito. Por exemplo, o princípio da vida e da criação, Gênesis capítulo 1, capítulo 1 e capítulo 2, a força que inspira os profetas, não é? E o dom prometido por Cristo é derramado sobre a igreja. Então o Espírito Santo não apenas orienta exatamente, mas age no íntimo da pessoa. O encontro entre o espírito humano e o Espírito de Deus, não é? Eu vou repetir, o encontro entre o espírito humano e o Espírito de Deus. A vida cristã acontece quando o Espírito de Deus toca e transforma o espírito humano. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Romanos 8, versículo 16, que está no nosso textuário também, né? Então, nesse encontro, nós temos o espírito humano iluminado pela verdade, a verdade é fortalecida para o bem, os afetos são purificados, nasce aí uma relação filial com Deus. Então, não se trata de uma difusão ou perda de identidade, pelo contrário, se trata de comunhão do ser humano que permanece plenamente humano, agora vivificado pela graça, certo? Aí nós temos, dentro disso, nós temos a liberdade e a cooperação, né? O Espírito de Deus age com o poder, mas respeita a liberdade humana, né? Então, o crescimento espiritual acontece pela cooperação entre a graça divina e a resposta do espírito humano por meio da fé, da obediência e das disciplinas cristãs. Então, qual é o fruto dessa relação? Quando o espírito humano se deixa seduzir, né? Conduzir, aliás, pelo Espírito de Deus, surgem frutos visíveis. Vou repetir, quando o espírito humano se deixa conduzir pelo Espírito de Deus, surgem frutos visíveis, né? Nós temos aí o amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Capítulo 5 de Gálatas, versículo 22 e 23. Paulo faz essa tratativa para nós, né? Esses frutos revelam uma vida transformada, orientada por Deus, para o reino de Deus. Então, em conclusão, em suma, não é? Nós temos o espírito humano que encontra a sua plenitude quando vive em sintonia com o Espírito de Deus. Ele é quem cura, quem eleva, quem conduz o ser humano à comunhão com o Pai, né? Então, compara com Cristo, e assim também a vida cristã não é apenas esforço humano, mas a resposta amorosa à ação do Espírito Santo, certo? Podemos observar isso com certeza do que está escrito dentro da santa palavra de Deus, tá certo? Essa é a lição de número 12, né? Que estamos meditando aqui, estamos passando aos irmãos, fazendo um resumo desta lição, tá certo? A obra inicial do Espírito Santo, nós temos a consciência e a fé, a orientação do Espírito Santo, começando a nossa consciência. Quero aqui mandar um abraço aos irmãos do Sítio do Morros, um bairro aqui de Guarulhos, onde domingo próximo estarei ministrando aula ali no encerramento da BD desse ano 2023, fazendo o fechamento dessa lição tão importante e tão teológica, né? Até porque o assunto é antropologia, muito interessante. Aí nós temos que, quando vamos falar disso, temos que passar pela pedagogia do Espírito, que é a regeneração, é o início de uma nova vida, de uma nova dimensão, de agora espiritual, em comunhão com o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que é dado gratuitamente por Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, tá certo? Aí nós temos a renovação da mente por meio do Espírito, temos voz e luz, não é? E nós temos também o Espírito que intercede por nós, o Espírito testifica com o nosso Espírito, e assim sucessivamente, ok? Então, essa leitura, esta lição é muito interessante, porque ela identifica o fruto do Espírito
traz uma identificação dos frutos do Espírito, né? O Espírito ora bem, a ação do Espírito de Deus na esfera do Espírito humano é vista como uma carta, como também na carta de Coríntios, Paulo ele ensina sobre orar em línguas estranhas e o meu espírito ora bem, mas se o meu entendimento ficar sem fruto, né, as línguas estranhas não são articuladas segundo o Espírito de Deus, né? Então podemos observar o ápice da vida cristã, que é outra maravilhosa obra do Espírito Santo, que é o crente, é a produção de virtudes, né, listado no capítulo 5, versículo 22 de Gálatas. Nós já citamos aqui, tá certo? Deus abençoe a todos. Vamos para a lição de número 13, não é? Observe que eu estou fazendo diferente, fazendo um resumo de todas essas últimas lições, tá certo? Na lição de número 13, fecha a lição, termina na lição 13, no dia 28 de dezembro, né, de 2025, né? E o título da lição é Preparando o Corpo e Alma e o Espírito para a Eternidade. O texto áureo diz assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, certo? A leitura bíblica em classe está em Tito, capítulo 2, versículo 11 e 14 a 14, e 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13 a 16, né? Porque nós temos aí, porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando-nos à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbrios, justo e piamente, ou seja, aguardando a bem-aventurança e a esperança do aquecimento da glória de Deus, né? E assim sucessivamente. Portanto, cingindo os lombos pelo nosso entendimento, sede sóbrio, esperai estritamente na graça que vos ofereceu em relação a Cristo. 1 Pedro, capítulo 1, versículo número 13, e assim sucessivamente, tá certo? Vamos aqui para o compêndio da lição, quando vamos observar preparando alma, preparando o corpo, alma, deixa eu fazer meu rascunho aqui, e o espírito para a eternidade. Certo? Podemos observar o quanto é rica, né, de informações essas lições, ok? São pontos de partidas interessantíssimos, né? E aí podemos nos aprofundar um pouco mais. Na visão cristã, a vida presente é um tempo, né, de preparação. O ser humano criado por Deus como unidade de corpo, alma e espírito, né, é chamado a viver desde agora e aquilo que alcançará em plenitude na eternidade e comunhão com Deus, tá certo? Podemos observar o horizonte da eternidade. A eternidade não é apenas um tempo do fim, mas a vida plena com Deus. Então preparar-se para que para ela significa permitir todas as pessoas seja gradualmente transformada pela graça, antecipando aí já neste mundo a vida do reino, né? Preparando o corpo, né? O corpo participa do plano de Deus e da esperança da ressurreição, né? Cuidado e respeito ao corpo tem que haver porque é templo do Espírito Santo, conforme 1 Coríntios capítulo 6, verso 19, tá certo? Depois nós temos a disciplina, né? Temos a disciplina e sobriedade. A moderação, jejum e domínio próprio educam os desejos, né? E tem o serviço, ação e serviço. O corpo é instrumento de amor, de caridade e justiça. Então, e a esperança da ressurreição, o cristão não despreza o corpo, mas
orienta para que glorifique, para a glorificação, aliás, futura. Então, nós vamos observar, assim como o corpo deixa de ser obstáculo, torna-se colaborador da vida espiritual, né? Preparando a alma. Como é isso? A alma é um lugar da inteligência humana, da memória, da vontade e dos afetos, né? Então, aí nós temos a formação da mente pela palavra e pelo ensino da fé, a purificação dos profetas, ordenado o desejo, curando as feridas anterior, né? E podemos observar a convenção da vontade, certo? E as virtudes cristãs também. Então, uma alma preparada é aquela que aprende a amar a Deus, o que Deus ama, ok? Então, preparando o espírito, como é isso? O espírito é a dimensão mais profunda, aberta diretamente a Deus, né? Então, o espírito constante, o diálogo vivo e confiante em Deus. A vida no espírito, né? A vida no Espírito Santo, deixa eu ver aqui, isso, ela declina a dolicidade, a sua ação transformada, né? Então nós temos o silêncio que escuta, que é para discernir a vontade de Deus, e temos também a vida sacramental em comunhão, onde a graça fortalece o espírito, e no espírito que todo cristão vive a filiação divina e antecipa a eternidade. Então, em suma, dentro desse conceito, essa lição vai se findando com um assunto muito pertinente, ok? Um assunto muito interessante, né? Então, podemos observar que temos bastante coisa para dizer, para ensinar, para aprender e assim sucessivamente, tá certo? Então, essa lição de número 13, nós já estamos finalizando aqui, né? Desejo que a boa mão de Deus esteja sobre a vida de cada um, né? Desejando um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Mas daqui para fechar o ano ainda gravarei mais 1 ou 2 vídeos, né? Onde eu felicitarei um pouco mais abrangente, tá certo? Muito bem, mas nós glorificamos a Deus pela oportunidade de poder estar com vocês de novo. O canal Rascunho DBD, ele tem uma proposta e objetivo de trabalhar os assuntos da Escola Bíblica Dominical, das lições, né? Então, essa é a nossa proposta, né? Como eu disse no áudio anterior, no vídeo anterior, eu tive algumas dificuldades de ordem técnicas, mas já está sanada, graças a Deus, e nós vamos continuar fazendo os trabalhos aqui no YouTube. Deus abençoe a todos. Espero, se você ainda não é inscrito nesse canal, está passando, e se você gostar, obviamente, deixe o seu joinha, gostei ou não gostei, que aí eu vou me aperfeiçoar, né? Me buscar mais conteúdo. Mas se você gostou, ative o sininho, deixe seu like e se inscreva para receber as notificações. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e os vídeos futuros que virão, tá certo? E a proposta do canal Rascunho DVD é essa, sempre trazendo informações da revista bíblica da Escola Dominical. E na lição que vem, nós estaremos estudando sobre a Trindade, certo? Sobre a Trindade. Outra vez, temos aqui uma lição sobre esse assunto, mas estaremos usando de novo, porque é comum se perguntar, mas de novo esse assunto? Não tem nem 3 anos que veio esse assunto. Meu irmão, para quem chegou, para a gente que já está há um tempo, há anos, tudo bem, mas para quem chegou agora, passou pelo discipulado, batizou, vai precisar de estar ali, conhecendo a revista, as lições, né? Então, por isso que tem sempre, tá surgindo o mesmo assunto, tá certo? Embora, se vier assuntos como para tratarmos dessa diáspora, desse povo que está saindo da igreja, indo para movimentos totalmente, como é que eu digo? São movimentos freestyle que apareceram aí, que o pessoal chama de igreja preta, outros movimentos que a igreja é um pregador só, ninguém mais prega, é um negócio assim. Mas não é o nosso assunto aqui, vamos partir para frente. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DBD
ensinando para transformar vidas. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então, fiz um spoiler das 3 últimas aulas. Lição de número 11, lição de número 12 e lição de número 13. Deus abençoe a todos. Canal Rascunho DVD, ensinando para transformar vidas.